Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde sensacional. Tem também para as crianças acima de 6 anos, isso mesmo, acima de 6 anos, 1 ou 2 aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, num lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista, Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora pro vídeo agora, vem tomar um café comigo. Vamos lá para fazer uma análise para vocês desse jogo. Corinthians fez deixa o like aqui, tá, gente? Corinthians fez um primeiro tempo horroroso, um primeiro tempo medonho. Confesso que o primeiro tempo do Corinthians expôs os defeitos que me faz criticar as atuações desse time do Corinthians, mesmo com a invencibilidade até então, né, no primeiro tempo de 10 jogos e agora 11 jogos. Corinthians um time que deu espaço para o adversário, um time bagunçado em campo no primeiro tempo, tá? Vou falar no segundo tempo, vocês vão entender bem que futebol é simples e algumas mudanças fazem totais diferença, não só nas peças, como também no esquema tático e no posicionamento de alguns atletas. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente. Vocês estão chegando, tá? Agora, aqui na nossa live do nosso pós-jogo. Olha só, o Corinthians entrou em campo, primeira postura do Corinthians, marcando via Bluetooth, sem pegada nenhuma, deixando até o Curitiba entrar no campo, no seu campo, muitas vezes, né? Que eu achei realmente o Corinthians bem frágil na marcação. Não foi à toa que o Curitiba marca o gol, tá? O Fagner errou 3 vezes, uma sequência de erros do Fagner até saiu o gol do Curitiba. O Fagner não tem condições hoje de jogar como titular do Corinthians. É colocar em risco, é colocar tudo a perder com o Fagner na lateral e o Fábio Santos na outra, mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Corinthians entra em campo no esquema 4-4-2. Não teve 4-4-3. Isso é coisa que a Globo monta aquele campinho lá e quem monta aquilo lá não sabe nada de bola. Nunca você vai, tá? Você que tá me assistindo, já me acompanha faz tempo, nunca vai para aquela montagem da Globo. Aquilo lá não tem nada a ver. Infelizmente, grande parte da população assiste os jogos achando que aquele campinho que a Globo faz no início, quando dá a escalação, é o campinho do time. Não é, tá? Não é. O Corinthians entrou em campo num 4-4-2. Nem vou pôr o campinho para a gente ganhar tempo. Você vai entender aqui nos dedos, aqui, ó, igual os auxiliares do Lázaro. A linha de 4, Fagner, Gil, Murilo e Fábio Santos. Segunda linha de 4, lado direito. Vou começar aqui de cima, ó. Adson na direita, Maicon, olha aqui, Michael, tá? Nesse posicionamento aqui, tá bom? O Moscardo aqui, tá? Por dentro, ó, por dentro Maicon e Moscardo, Adson e o Juan Oliveira na esquerda. Lá na frente, Yuri Alberto e o Renato Augusto. Só que o Renato Augusto jogando de uma forma não posicional. Eu falei que foi o mesmo esquema que o Corinthians utilizou no primeiro tempo contra o Internacional de Porto Alegre, e eu falei para vocês que ia ser esse o esquema que o Luxemburgo ia entrar em campo, tá? Que o Renato não posicional. Algumas coisas aí que fazem o Corinthians ter feito um primeiro tempo horroroso, digno de 1000 críticas, digno de 1000 preocupações, e eu vou explicar para vocês agora. Primeiro, um time que não tem lado de campo. O Corinthians passou um primeiro tempo sem jogada pelos lados. Por quê? Porque nessa escalação do primeiro tempo não tinha atacante de lado. Nessa escalação do primeiro tempo não tinha laterais que passam do meio campo. Como que você vai ganhar um jogo sem utilizar os lados do campo? Esse foi o grande problema do Corinthians no primeiro tempo. O Corinthians, na primeira etapa,
Não tinha lado de campo, toda hora construindo por dentro. Renato vindo, construindo por dentro. Maicon vindo. Aliás, o Maicon fez mais uma vez uma boa partida pelo Corinthians. Tá? Não vou falar grande, porque grande partida é quando faz gol, da assistência. Manteve a regularidade. E o que me espantou no Maicon é que no primeiro tempo horroroso do Corinthians, ele jogou bem. Ele não jogou bem só no segundo tempo, quando o time melhorou, mas jogou bem também no primeiro tempo. Então, ó, encontraram o futebol do Maicon. Foi resgatado o futebol do Maicon. E o que eu quero dizer para vocês, vamos lá, gente, analisando esse primeiro tempo. Ó, vem comigo que você vai entender exatamente o que nos preocupa para quarta-feira e o que nos pode trazer muitas alegrias também na quarta. Corinthians entrou 4-4-2, já mostrei para vocês. Ó, Juan do lado esquerdo. Juan jogando. O Corinthians jogou com Adson e Juan Oliveira abertos no primeiro tempo. E com Moscardo e Michael por dentro. Pelo amor de Deus, velho. O Luxemburgo, no segundo tempo, no intervalo, corrige as besteiras que ele fez no primeiro. Tá? Não tô sendo injusto com o Vanderlei, não, gente. Eu tô sendo sincero, honesto. Só isso que eu tô sendo. Tá? Só isso, porque além de torcedor, sou jornalista e analiso às vezes friamente. O Luxemburgo cometeu erros que ele corrigiu no segundo tempo, que melhorou o time. Primeiro, você não entra em campo sem profundidade. Se o Corinthians jogar no Morumbi com esse time do primeiro tempo, acabou, amigo. O São Paulo vai pressionar e não vai dar as brechas que o Coritiba deu para depois o Corinthians recuperar o jogo. O Corinthians não pode entrar em campo com o time do primeiro tempo, porque é um time sem velocidade, sem profundidade, que dá espaços de marcação com jogadores atuando do lado errado e com laterais que não apoiam. Você não tem os lados do campo, velho. Você não tem os lados do campo, tá? Então o Vanderlei tem que ter coragem de entrar em campo com o Bruno Mendes e com o Bidu. O Bidu, ele é o Bidu, mas, cara, ele tem saúde física para jogar futebol hoje, coisa que o titular não tem, que é o Fábio Santos. Então, o Corinthians melhorou na segunda etapa, o Corinthians muda o esquema no segundo tempo. Vamos lá. Vocês entenderam primeiro que eu... Ah, e outra coisa, hein? O Corinthians não tem um craque só, não, que é o Renato Augusto. O Corinthians tem 2 craques. Porque o Cássio salvou o Corinthians no primeiro tempo. Porque se o Coritiba faz aquele segundo gol, acabou, amigo. Não é que acabou, poderia empatar, até virar, mas ia ser muito mais difícil, tá? Ia ser muito mais difícil. Gente, deixa o likezão aí que eu vou continuar falando para vocês. Depois a gente analisa a partida individual dos jogadores. O Yuri, que fez um primeiro tempo horroroso, o Moscardo, o Juan Oliveira, nós vamos falar sobre isso. Eu estou primeiro pontuando a questão tática. Por que o Corinthians fez um primeiro tempo horroroso e um segundo tempo tão bem? Não foi só empolgação, não foi nada disso, tá? Claro, mudou a postura, atacou, foi lá na frente, mas eu vou explicar. Então guarda aí, 4-4-2, tá? Com o Renato Augusto não posicional lá na frente com o Yuri Alberto, voltando, sem os lados, porque o Juan Oliveira não dá profundidade jogando aberto na esquerda, o Adson não dá profundidade jogando aberto na direita. E os 2 volantes por dentro. O time foi horroroso com 2 laterais atrás que não sobem. Então, gente, olha o que eu tô falando. Olha aqui, ó, olha o que nos preocupa, que quando sair a escalação, o gelo vai vir já, vai vir aquele friozinho na barriga. Eu tô falando de lado de campo que não existiu. Guarda aí, porque o Renato Augusto, que jogou do lado do Yuri lá na frente, não posicionou. Então ele vinha com liberdade, vindo por dentro, pela esquerda, enfim. O Renato com liberdade total. E na esquerda, Juan Oliveira e Fábio Santos, o Juan Oliveira não tem profundidade, o Fábio que não sobe. Do lado direito, o Fagner horroroso, com o Adson, que corta todas para dentro. Então o Corinthians não tinha lados de campo, não se joga futebol sem os lados do campo, tá? E o Ricardinho, não numa maneira detalhada que eu estou explicando aqui, mas em alguns momentos na transmissão, ele citou isso, que o Corinthians não estava utilizando os lados do campo. Então o que eu estou falando aqui para vocês é muito sério. No segundo tempo, o Corinthians muda o esquema, não vem no 4-4-2. O Corinthians vem num 4-1-4-1. E é claro que o 4-1-4-1 para virar um 4-3-3, basta a segunda linha fazer isso aqui, né? Os 2 da ponta, que é Adson e o Wesley. Encostam no Yuri Alberto, sai um 4-3-3. Quando fecha, 4-1-4-1. Então o Corinthians, no segundo tempo, Michael entre a primeira linha de 4,
que mudou, que aí vem... Vamos agora para a vitória. Então, olha só. No segundo tempo, a linha de 4, o que mudou? Mudou que saiu o Fagner, pendurado e horroroso em campo. Um lateral que não tem condição de jogar hoje como titular do Corinthians. Acabou. Aqui já muda alguma coisa. Você põe um jogador com saúde aqui, que é o Bruno Mendes. Na lateral esquerda, você põe o Bidu. Que, cara, teve uma bola invertida do Curitiba que ia chegar pro ponta do Curitiba da esquerda para a direita. O Bidu faz assim, ó. Pega a bola e sai jogando. Sabe o que o Fábio Santos faria? Ele daria uns passos para trás, o cara do Curitiba ia dominar a bola, ou ia para cima dele ou ia cruzar. São detalhezinhos no futebol que você acha que é pouco, mas fazem toda a diferença. Eu estou analisando um lance para vocês que eu vi o Bidu fazer, estou dando um exemplo só de uma jogada. Um cara inverteu uma bola, ela ia cair no pé direito do, acho que era o Caio César do Curitiba, o Bidu vem, antecipa, toma a bola e já sai puxando contra-ataque para a esquerda. Entendeu? O Fábio Santos ia ficar parado, ele ia esperar o cara do Curitiba dominar a bola e tomar uma iniciativa. Tá aí uma diferença já do segundo tempo. Então vem a linha de 4 aqui com 2 mudanças importantíssimas. Depois não vem uma linha de 4 como 4-4-2, aí vem um 4-1, que esse 1 é o Michael, tá? 4-1, um Michael, 4-1. A segunda linha de 4, tá? Isso aqui foi importante. O Adson na direita não mudou nada. Aqui foi a grande mudança. O Wesley vem para a esquerda. Então você não tem, gente, olha o que eu estou falando, presta atenção. Você não tem aqui na linha de 4 mais o Juan Oliveira. Você tem o Wesley, velho. Isso faz toda a diferença, porque o Wesley é vertical, velho. Você entendeu? Então o Vanderlei corrigiu erros grosseiros do primeiro tempo. Eu não estou falando aqui para tirar o mérito do Vanderlei da vitória do Corinthians. Eu só estou sendo honesto, porque eu não sou afiliado do Vanderlei, não tenho nada contra ele, mas também não tenho que ficar atuando como advogado, igual eu vejo no pessoal no Twitter lá. Corinthians ganha, pessoal, o Vanderlei não. Comigo não tem essa, eu vou analisar o jogo friamente. Então, o que mudou nessa linha de 4? Que você tinha o Adson aqui, que não mudou nada, ele fez o mesmo posicionamento do primeiro tempo, mas você tinha o Wesley aqui, você não tinha mais o Juan Oliveira. E aí que vem a grande sacada, né? Que o Vanderlei também tem sim, claro, mérito de, cara, ter corrigir um erro, isso também é algo a ser elogiado. Corrigir um erro é importante. Na vida é assim, a gente aprende muitas vezes com os erros. Aí o Juan Oliveira, que era o cara aberto na esquerda no primeiro tempo, o Juan Oliveira é horroroso na esquerda. O Juan Oliveira contra o América Mineiro, ele deu um passe para um gol do Yuri Alberto, lembra? Naquele jogo decisivo. Depois deu outro, que o juiz acho que anulou o gol, não lembro direito. Cara, o lugar dele é na direita que ele faz essas jogadas. Então, ele põe o Wesley aqui na esquerda, o Adson aqui na direita, e aí ele vem por dentro com o Juan Oliveira na direita por dentro. Então, existe o da direita por dentro, que é o termo que eu uso. Direita por dentro. E aqui na esquerda você tem aqui, ó, Adson aberto na direita, tá? O Maicon entre as linhas, o Juan Oliveira, o Renato Augusto, o Wesley lá na frente e o Yuri Alberto. Esse é o time do Corinthians para o segundo tempo, que fez toda a diferença o quê? Juan Oliveira saindo pela direita, que é inclusive onde sai o segundo gol do Corinthians, o Juan Oliveira saindo pela direita, o Wesley saindo pela esquerda, você já tinha 2 profundidades, uma por dentro e uma pela ponta com o Wesley, sem falar o Bidu também apoiando e o Renato livre, você tinha um Corinthians muito mais ofensivo. Então, gente, foi por isso que o Corinthians fez um grande segundo tempo e um péssimo primeiro tempo. Por quê? No segundo tempo, utilizou os lados do campo, colocou um jogador veloz, atuou com profundidade, os laterais passaram do meio campo, claro, só do lado esquerdo do Bidu, mas no primeiro tempo você não tinha nenhum dos lados apoiando. Você deixou de jogar só por dentro, você começou a utilizar os lados do campo. Tudo isso que o Corinthians fez e venceu o jogo com propriedade. Eu quase meti um terno, quase sai 4-1, 3 de vantagem. E o Cássio fez uma defesaça no segundo tempo, 2, eu acho, mas a defesa do primeiro tempo foi importantíssima, porque se vira 2-0, a situação ia ficar um pouco mais complicada. Não gostei da substituição no finalzinho em relação ao Matias Rojas, tá? Só para completar a minha análise em relação ao Luxemburgo. Cara, ele tira o Yuri Alberto, eu deixaria o Yuri Alberto e aí o Corinthians volta a ser o Corinthians do primeiro tempo. O Wesley por dentro, né, como centroavante, pelos lados do campo,
um time sem profundidade. Ficou com o Adson desse lado. Estou tentando lembrar quem terminou o jogo lá do lado esquerdo, mas era um jogador sem profundidade nenhuma, que aí o Vanderlei meio que matou o time ali, colocando o Rojas, né, atuando aberto. O Adson, isso, agora já lembrei. Ele mete o Adson aberto na esquerda, tá? Ele coloca aqui o Rojas na direita, o Michael entre as linhas, por dentro o Juliano com o Juan Oliveira e na frente o Wesley. Cara, aí o Corinthians perdeu um pouco de qualidade e perdeu de novo a profundidade. Então isso faz muita diferença. Então ele mete o Adson na esquerda, só que o Adson na esquerda, ele daqui a pouco ele sai do campo, cara. Ele não tem profundidade, ele não é o Wesley. O Wesley deixou de centroavante, na direita ele deixou o Matias Rojas. O Corinthians termina no 4-1-4-1 com o Juliano e Juan Oliveira por dentro e o Maicon entre as linhas. Cara, análise abençoada para vocês, velho. Eu falo isso com propriedade. Qualquer um que falar que o Corinthians jogou em losango, 4-3-3, 4-3-3 pode ter acontecido no jogo, numa questão de variação. O Corinthians com a bola atacava no 4-3-3 no segundo tempo, no primeiro tempo não, tá? Porque o segundo tempo era 4-1-4-1. Então, 4-1-4-1 você tem aqui Adson, Juan Oliveira, Renato Augusto e Wesley. Quando você pega o Wesley e o Adson e faz assim, encosta junto com o Yuri, você faz 3. Então dá um 4-3-3. Então o Corinthians ganhou o jogo, velho, porque o Vanderlei corrigiu os erros da sua escalação e a teimosia de querer colocar esses caras em campo que não vão render. E agora, vamos falar de quarta-feira. Me preocupa muito, velho, na quarta-feira, que Corinthians nós teremos em campo. Que Corinthians nós teremos em campo? Cara, o Corinthians tem a vantagem do placar. O Corinthians, para mim, eu não sou fã do Wesley, tá? Vocês sabem que eu pago um pau pro Pedro e eu não nem fico no banco hoje e podem me criticar, mas eu mantenho. Eu acho que o Pedro é o melhor deles, mas está vendido, enfim. Mas eu estou pensando em jogo. Se a gente tem a vantagem de 1-0, tá? O Corinthians tem aí essa vantagem de 1-0 conquistada no primeiro jogo. Se você tem a vantagem de 1-0, o São Paulo vai vir para o jogo com o Morumbi lotado, vai vir para cima. Você tem que ter a profundidade, velho. Você tem que ter a profundidade. Se o Corinthians esperar o São Paulo, que o Corinthians está fazendo isso, hoje o Corinthians joga dando a bola para o adversário. Então o Corinthians dá a bola para o adversário e quer a contra-ataque. Só que você não vai ter contra-ataque com o Adson e o Juan Oliveira pelos lados. Como foi o primeiro tempo, gente, entendeu? Então na quarta-feira, eu não vou me iludir com a vitória por 3-1 diante do Curitiba, mesmo sendo uma virada espetacular. Por quê? Eu quero ver o que o Vanderlei vai fazer. O Wesley tem que ser titular desse time para que o Corinthians aposte nos contra-ataques com profundidade. Então, o meu time para quarta-feira, com uma vitória já, né, de 2-1 aí no placar, a gente tem um gol de vantagem, eu entraria com o Wesley, com o Yuri Alberto. O Matias Rojas a gente não sabe como vai estar do lado direito. Se tiver bem, Matias Rojas, tiver 100%, Matias Rojas e acabou, velho. É o Matias Rojas no jogo, tá? Com o Adson no banco de reservas. Essa é a verdade. E o Corinthians atuando num 4-1-4-1. Fazer o quê? Esse é o time, velho. Então, ó, eu entraria na quarta-feira, tá? Eu já fiz uma análise aqui para vocês. Uma análise interessante aqui para vocês de como jogou o Corinthians no primeiro e no segundo tempo. E agora eu estou falando para vocês o que eu espero para quarta-feira. Não quero o time do primeiro tempo. Um time sem laterais, sem laterais que sobem, sem lados de campo, sem atacantes. Não dá certo. Aí a gente fica refém do Renato Augusto. É gostoso ser refém do Renato Augusto porque ele brilha, mas às vezes pode não dar certo. Então a gente não pode ficar simplesmente se escorando no Renato. Então eu entraria com Cássio, Bruno Mendes, Gil, partidaça do Gil, gente. Partidaça do Gil e acabou. Aqui ninguém persegue ninguém, tá? Bruno Mendes, Gil, Murilo e Bidu. Não tem jeito, tem que ser o Bidu. Lembra os lances que eu falei que o Fábio Santos, além de não subir, ele primeiro espera todo mundo tomar as iniciativas? O Bidu, pelo menos,
tá com saúde para chegar, roubar uma bola, igual o lateral direito do Coritiba fez, evitando algumas finalizações do Corinthians. Ele vem num carrinho, tem saúde. O lateral direito do Coritiba não é brilhante, não é pra gente contratar, entendeu? Mas você vê, é jovem. Pô, ele deu umas travadas, aquela no Yuri Alberto, quando ia fazer o gol, o jogo tava 0-0. É jogador que tem saúde, velho. Agora você pega os coroas já, os caras ficam jogando no sapatinho, entendeu? Não dá, meu irmão. Esquece, meu irmão. Esquece. Se vir com o Fábio, meu irmão, e Fagner, esquece, nós vamos sofrer. Então, essa é a linha de 4 para mim. Eu iria com o Michael entre as linhas, tá? Michael entre as linhas. Michael entre as linhas. Eu iria, ó, o time, quase o time do segundo tempo hoje. Eu tô indo no time do segundo tempo de hoje, eu não tô indo no time do primeiro. O do primeiro era 4-4-2, com o Renato não posicional. Eu iria num 4-1-4-1 com Michael entre as linhas, Renato Augusto na esquerda por dentro, junto com o Juan Oliveira, o Wesley e o Matias Rojas ou o Adson na frente, o Yuri Alberto. Não tem jeito, vai ter que ser esse o time. Vocês entenderam o que eu tô falando? Eu tô dando a letra aqui do time que eu acho. Posso estar errado, não sou dono da razão. Michael entre as linhas. Aí, ó, a linha de 4 eu já falei qual foi. É a do segundo tempo de hoje. Michael entre as linhas. Agora eu vou começar para você entender legal. Da direita para a esquerda. Matias Rojas ou Adson. Espero que o Matias esteja 100%. Juan Oliveira por dentro, mas na direita, para ter o escape aqui, ó. Fazer triangulação com o Rojas, tá? E com o Yuri Alberto caindo. O Renato pode cair também, porque o Renato vai funcionar para os dois lados. Renato Augusto aqui, por dentro na esquerda. O Wesley na esquerda aberto, para dar profundidade. Então você tem Matias Rojas, que não vai ter tanta profundidade, porque é igual, no sentido de característica, é igual o Adson, ele não vai muito para o fundo, mas vai mais que o Adson. Então, e outra, é muito mais jogador. Então você tem um Rojas na direita, você tem um Juan por dentro saindo, você tem um Renato saindo, e você tem o Wesley, e você tem o Wesley indo e voltando, e o Yuri lá na frente. Para mim tem que ser esse o Corinthians para quarta-feira. Falei demais, né, velho? Falei pra caramba, né? Agora eu quero ouvir vocês.